Olá, eu sou Luci, voluntária da Aliança Espírita Evangélica da Regional de Araraquara, São Paulo. Que nesse instante possamos ser abraçados por Jesus e aceitar o convite que ele nos faz para conhecer e seguir seus passos. O tema de hoje encontramos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Itens de 3 a 5, a porta estreita. O texto começa com uma passagem do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e muitos são os que o encontram. Esse trecho do capítulo 7, os versículos 13 e 14, é quando Mateus narra o Sermão do Monte, onde Jesus encontra seus discípulos e uma multidão para falar dos caminhos a se chegar ao reino de Deus. A porta estreita é por onde simbolicamente devemos passar, nos livrando de toda imperfeição moral, dos apegos materiais, das tentações, de todos os males que fazemos a nós e aos outros, e das vitórias morais que nos ajudam a passar por essa porta. Em algum momento já ouvimos falar da reencarnação e do nosso plano reencarnatório, do pedido feito a Deus para que possamos voltar à Terra e refazer muitos de nossos passos, corrigindo-nos muitos males que possamos ter feito em vidas passadas. Quando chegamos aqui, esquecemos desses planos e vivemos por nós próprios, exercendo nosso livre-arbítrio. E quando somos chamados a nos mostrarmos como um ser humano melhor, nas situações de mais aflição, nas situações que exigem mais paciência, tolerância ou aceitação, nas situações que exigem disciplina, controle das emoções, respeito aos semelhantes. Mostramos o quanto ainda não nos livramos das nossas imperfeições e ainda o quanto estamos apegados a velhos hábitos, que nos mostram que ainda estamos no caminho da porta larga. Aquela porta que não exige mudanças, nem sacrifícios, que podemos nos acomodar e deixar a vida passar, vivendo na defensiva e muitas vezes no negacionismo, ignorando tantos chamados a responsabilidades de cristãos e também de cidadãos. Deus, em sua sabedoria e sua bondade, situa o nosso espírito encarnado em ambientes nos quais ele é naturalmente convidado à superação, à sublimação. Coloca-o em um contexto profissional, familiar e social em que precisamos atender uma série de deveres. Se atendemos, sacrificando para isso nossas fantasias, caprichos, desejos, atravessamos a porta estreita, a que nos cabe nessa encarnação. Mas como saber em que direção de porta estamos caminhando? Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos sugere um exercício diário de exame de consciência ao se deitar. Em vida, ele se perguntava se havia faltado a algum dever, se ninguém havia do que se lamentar contra ele. Assim, ele conseguia se conhecer e ver o que precisava para se reformar. Lembrava de todas as suas ações da jornada
e se perguntava o que fez de bem e o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, e ele era assistido. Às vezes, não chegamos ao final do dia para essa reflexão. Quantas vezes cometemos algum ato com alguém e ficamos tentando justificar e confirmar a nossa atitude com um amigo, perguntando depois de contar a história: você não acha que eu fiz certo? Você não faria o mesmo? Em geral, é algum ato que nos doeu por dentro. Talvez tenha exigido de nós uma agressão, mesmo que ela seja verbal, ou uma denúncia, uma traição, enfim, algo que fica martelando nossa cabeça. Nessas situações, nos coloquemos no lugar do outro. E se fôssemos nós o agredido, o denunciado, o traído, o julgado? Podemos pensar que, se de fato incomoda, é porque poderíamos ter feito diferente, e o caminho da porta estreita nos direciona para a reconciliação com esse irmão, o livramento de todo orgulho para nos aproximarmos, da vaidade e do egoísmo, no ato de entender além do nosso ponto de vista. Não há dúvidas que quanto mais nos conhecemos, mais poderemos acolher nossos irmãos. Muitos atos negativos são praticados por nós em resposta às ofensas que recebemos. Se entendemos que muitas das agressões que sofremos não somos merecedores, poderemos não nos importarmos tanto. Quanto mais nos conhecemos, mais nos tornamos fiéis aos nossos princípios e valores. E ninguém, gozando de plena saúde mental, traça planos de ser pior do que já foi um dia, prejudicando a si ou ao próximo. Quando buscamos essa consciência de si e nos apropriamos dos nossos valores, deixamos de seguir ou sermos influenciados e entendemos que o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso me lembrou um conto budista. Quando um mestre budista realizava seus retiros semanais de meditação, discípulos de muitas partes do Japão vinham participar. Durante um desses encontros, um discípulo foi pego roubando. O caso foi reportado ao mestre com a solicitação para que o culpado fosse expulso. O mestre ignorou o caso. Mais tarde, o discípulo foi surpreendido na mesma falta e, novamente, o mestre desdenhou o acontecimento. Claro, isso aborreceu os outros pupilos, que enviaram uma petição pedindo a dispensa do ladrão e declarando que, se tal não fosse feito, eles todos iriam deixar o retiro. Quando o mestre leu a petição, ele reuniu todos diante de si e disse: vocês são sábios. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Vocês podem ir para qualquer outro lugar para estudar e praticar. Mas esse pobre irmão não percebe nem mesmo o que significa o certo e o errado. Quem irá ensiná-lo se eu não o fizer? Eu vou mantê-lo aqui, mesmo se o resto de vocês partirem. Uma torrente de lágrimas foi derramada pelo monge que roubara. Todo o seu desejo de roubar tinha ido embora. Às vezes, podemos estar no caminho errado, simplesmente por não saber discernir o certo e o errado. E o autoconhecimento é um aliado para começarmos
nossa transformação. Ilustra essa história também para dizer da misericórdia divina, o quanto Deus não nos desampara, mesmo que nós estejamos trilhando o caminho da porta larga, é como se a cada 100 metros tivesse uma placa de retorno à porta estreita. Então, Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa passagem está em Lucas, capítulos 15, versículos de 3 a 7. A parábola da ovelha perdida é uma das mais conhecidas passagens da Bíblia. Nela, Jesus fala sobre o amor de Deus e a importância de cada um para Ele. Deus tem um carinho especial por cada ovelha. Ele se importa por cada um de nós. A nós nos resta, na condição de aprendiz, na grande escola da vida, identificar e cumprir os nossos deveres de cada dia. Entender que a nossa felicidade não vem de realizar fantasias e caprichos que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás em caráter definitivo. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos que nos propõem uma falsa busca à felicidade. Aos poucos, vamos saindo da mesmice em que estamos estacionados há milênios. O conhecimento nos dá asas para nos libertarmos dos hábitos e costumes, da palavra mal conduzida, da maledicência e tudo mais que entrava nossa caminhada para Deus. Que saibamos que tudo o que pensamos, falamos, fazemos, vibramos, lemos, assistimos ou até mesmo ingerimos, interfere na transformação do nosso ser. Então, talvez seja a hora de selecionarmos melhor o que queremos para a nossa vida. Que sigamos o caminho de Jesus. Que assim seja.